mas eu gostaria de jogar no quadro aqui, e nós temos que mostrar essas questões quando atingem o nosso Estado e os nossos representantes. Vi hoje com maus olhos a RBS apresentando o quadro de gastos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, fazendo um comparativo com outras assembleias, mas principalmente com o Congresso Nacional. E eu fiquei bem assustado com isso aqui, porque nós estamos diante de uma questão de diminuição de custos, de diminuir a máquina pública, e a nossa Câmara de Vereadores, a nossa Casa Legislativa é um dos exemplos do Estado de Santa Catarina, mas nós não podemos deixar passar em branco uma questão dessa aqui, que envolve inclusive os líderes de vários partidos que aqui estão hoje. Vejam, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no ano de 2016, gastou 7,6 milhões de reais com diárias, coisa que a Câmara de Vereadores não tem diárias. 40 deputados, 2 mil funcionários, isso é o que tem a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, 7,6 milhões. A Câmara dos Deputados Federais, com 513 deputados e 13.700 funcionários, gastou menos da metade do que gastou a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, 3,5 milhões de reais em diárias. O Senado, 81 senadores, o dobro do que nós temos em Santa Catarina, 5.700 funcionários, 3 vezes mais do que tem em Santa Catarina, gastou 1.600.000 reais em diárias. Ou seja, Santa Catarina, a nossa Assembleia Legislativa, os nossos 40 deputados e os 2 mil funcionários tiveram a coragem de gastar mais do que a somatória da Câmara dos Deputados Federais e do Senado Federal, ou seja, gastou mais do que o Congresso Nacional todo somente em diárias. E esse tipo de situação nós não podemos deixar passar em branco, nós temos que mostrar para a população a vergonha, eu digo assim, vergonha para o Estado de Santa Catarina, esses números absurdos que foram apresentados na RBS TV, trazidos para toda a população. 7,6 milhões de reais chega a ser mais do que o orçamento de alguns pequenos municípios do nosso Estado de Santa Catarina. Deixo aqui o meu repúdio a esse gasto que foi feito pela Assembleia Legislativa somente com diárias. A fala hoje não poderia ser diferente, né? É sobre o Maio Amarelo. Mas antes, rapidamente, quero só fazer uma colocação aqui, que a gente iniciou o governo falando que quando o serviço fosse bem executado, a gente ia elogiar, né? E quando não fosse, a gente ia realmente cobrar. Então, o Parque da Limeira, nós tivemos lá algumas situações em função da falta de manutenção, principalmente aquele acesso para o loteamento de Cirurgia Verde, é assim que fica quando o executivo não faz a manutenção. Essa foto não é de agora, é do ano passado ainda, né? Quer dizer, do dia 5, no início do ano já. E a gente fez aqui também, junto com o presidente, a solicitação que fez em outros bairros também, da limpeza da vala. E semana passada, né, nós tivemos o início dessa limpeza da vala, onde essa chuva que já foi da semana passada, ela estava mais baixa ainda, para ver realmente como uma chuva forte já vem deixando, né, as galerias cheias, mas já vem melhorando bastante. Olha só o serviço que foi feito. Isso aqui sim, a comunidade lá agradece, eu agradeço aqui ao executivo, né? Aqui é o líder do governo. Estava essa galeria, essa vala, daquela maneira lá, não dava para ver o fundo, e foi feita a limpeza, e com certeza a comunidade lá nas próximas chuvas vai ter certeza que vai ter vazão e não vai acontecer aquele alagamento ali. Então deixo aqui registrado, senhor presidente, o agradecimento. Agora sim, nós vamos falar do Maio Amarelo. Até algumas pessoas me indagavam: Paulinho, o que é um Maio Amarelo? Tem muitas pessoas que não sabem ainda, né? Então, rapidamente, né, eu não vou poder falar de todos os entes do trânsito, né, os 4 elementos responsáveis pelo trânsito, mas vou chamar aqui a atenção para algumas coisas. O movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta, que é chamar a atenção da sociedade quanto ao alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Não é novidade para ninguém, nós tivemos ontem, né, aquela morte violenta no Monte Serra, mais uma na nossa cidade, esse ano totalizando 6 mortes já com essa menina, de 21 anos, né? O objetivo desse movimento é uma ação coordenada entre o poder público, a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo mais diversos segmentos, órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade da civil organizada. Só que não somente com uma fitinha, não somente com uma postagem no Face, mas sim sem falácias e com atitudes, principalmente permanentes.
Então hoje a nossa cidade respirou o ar de segurança no trânsito há algum tempo, não só porque a gente fez parte daquela equipe, mas eu quero trazer aqui algumas situações importantes, já que nós estamos iniciando o mês, né? Qualquer cidade, qualquer prefeitura, qualquer cidadão que quer segurança no trânsito, ele tem que contar com o triângulo da segurança no trânsito. Ele tem que ficar atento na fiscalização, ele tem que ficar atento à engenharia, toda a sinalização e principalmente a educação, o comportamento, né, do ser humano no trânsito, que aqui é muito importante. Só que tudo tem que funcionar. Se tiver só educação e não tiver fiscalização, não resolve nada. Se tiver só engenharia, mas não tiver educação, também não resolve nada. Então, algumas medidas, né, tanto de educação, engenharia e fiscalização, que devem ser permanentes. Programa Paz no Trânsito, que nos últimos anos ficou conhecido na cidade, né? Tem que permanecer, tem que continuar. Querem dar outro nome sem problema, mas ele tem que permanecer. O Aluno Guia, um projeto sensacional com as crianças, comunidade escolar em frente às escolas, onde eles vinham para o centro, tem que continuar também. Transitolândia hoje é um sucesso. Cidades todas vêm aqui para a Polícia Militar conhecer esse projeto. Transitando em escola, parcerias com escolas e empresas particulares. Futuro Condutor é outro projeto muito legal que acontece dentro dos centros de formação de condutores, em parceria com a Guarda de Trânsito. A engenharia da nossa cidade não precisa nem se falar, né? Sinalização horizontal, nós estamos vendo a defasagem hoje, né? As pinturas têm que melhorar, a gente solicita aqui que isso venha acontecer. Hoje nós temos dentro da cidade 400 faixas de pedestre. A gente vê que começou um movimento ainda modesto, mas tem que ser frequente, tem que ter equipe noturna. Sinalização vertical, placas, semáforos, a semafórica, transportes especiais, transporte escolar, transporte de passageiros, né? O próprio táxi e principalmente o que eu chamo mais atenção na minha fala aqui, o plano de mobilidade, que o governo federal, através do Ministério das Cidades, prolongou o prazo para abril de 2019. Porém, né, nós tivemos o vice-prefeito aqui, a gente solicitou para ele na primeira sessão desse ano, a sessão extraordinária, e ele se comprometeu, né, que ia montar uma equipe para realmente estar desenvolvendo até abril do ano que vem esse plano de mobilidade. Caso a cidade acima de 20 mil habitantes não mande esse plano de mobilidade, o qual a gente já começou a executar e deixou um escopo muito bom desse projeto na Secretaria em 2015, não vem recurso federal para o município de Brusque. Então, a gente solicita aqui que isso seja realmente começado, né, a mexer o mais rápido possível, que a gente ainda não viu nenhuma movimentação. Fiscalização, campanhas temáticas, a Guarda de Trânsito junto com a Polícia Militar faziam campanhas de cadeirinha, de cinto, de capacete, cinta jugular, a cada 3 meses mudava. Então tem que voltar isso a acontecer na cidade. As blitz diárias, sim. Ah, Paulinho, isso é para multar tudo. Não, cria uma sensação de fiscalização na cidade. A pessoa que passa, vê a Guarda de Trânsito, a Polícia Militar no meio da estrada, cria até uma sensação de fiscalização para a bandidagem mesmo, para eles saber que tem fiscalização nas ruas de Brusque. Então eles não vêm. Isso é importante até para a segurança pública do município. A lei, né, a lei seca, operação Se Beber Não Dirija, tem que voltar a acontecer. Essa casa legislativa aqui, enquanto eu era secretário, os vereadores que aqui estão ainda, o Ivan, o próprio vereador Jean, o Celso vão lembrar, fizeram um requerimento aqui solicitando que não parassem naquele ano 2013. Foi assinado por unanimidade de todos os vereadores que a gente continuasse aquele trabalho. Eu tive aqui nessa casa também. Controle de trânsito em saída de escolas, em cruzamentos perigosos, tem que continuar. Então são ações que não podem parar, tem que ser permanente todo o ano, né? E alguns números rápidos para a gente entender como está a nossa cidade. A nossa frota vem crescendo 3, 4, 5%. Nós estamos atualmente com quase 100 mil veículos na nossa cidade, registrados na Ciretran. Lembrando que a nossa cidade é uma rota de passagem. Quem sai hoje de Blumenau quer ir para Nova Trento, passa dentro de Brusque. Quem vem de Nova Trento quer ir para Itajaí, passa por dentro de Brusque. Quem sai de Itajaí quer ir para Botuverá, passa dentro de Brusque. Quem vem de Botuverá quer ir para Guabiruba, passa por dentro de Brusque. Então a nossa cidade é uma rota de passagem, tem muito mais de que 100 mil veículos transitando todos os dias nas nossas vias. E esse é o resultado do que acontece, né? Eu não vou chamar atenção para acidentes e tal, mas principalmente para óbitos. Olha a redução que nós tivemos quando o trabalho foi desempenhado. 46%, chegamos praticamente, né, no número aqui, 50%, né, de diminuição do número de mortes, foram 13 famílias. Quem são essas famílias que deixaram de perder um ente querido? A gente não sabe, mas ano passado, né, tivemos 20 mortes novamente e esse ano já estamos em 6. Então esses são os números, né, e quando a gente vê números aqui, a gente pensa, pô, que legal, de 28 para 15. Só que foram 15 vítimas aqui que perderam
né, um ente querido, 15 famílias. Quem são essas pessoas que morrem em Brusque? Quem são? Vamos dar uma olhadinha rapidinho. Em 2012, foram 2 pedestres, 2 ciclistas, os 2 mais fracos do trânsito estão aqui, e 17 motociclistas. Pessoal, dos 17, 15 foram somente por traumatismo crânioencefálico, cinta jugular aberta e lesão na cabeça. Em 2013, conseguimos reduzir, e quando eu falo conseguimos, não é só a prefeitura, é a sociedade, é todo mundo, 0 pedestre, 0 ciclista, mas continuou com 9 motociclistas, de novo 60%. Em 2014 voltou a morrer 3 pedestres, ciclistas ainda 0. Em 2015 aumentou a morte de pedestre e ciclista também. Ou seja, em 2016 aumentou aqui, a velocidade da cidade aumentou. Não quer dizer que teve mais aqui, nos outros anos também tiveram acidentes, mas essa com maior gravidade, a velocidade da cidade vem aumentando gradativamente. Então o poder público também tem que fazer alguma coisa nesse sentido. E esse é o valor, né? Por isso que é importante o vereador fazer o pedido de informação aqui na Câmara. Hoje, o município, hoje a Secretaria de Trânsito tem disponível lá mais de 2 milhões para executar a sinalização vertical, horizontal pela cidade. Então, né, é importante que isso comece o mais rápido possível. Eu sei da competência de quem está lá, eu sei que realmente vai funcionar. E, rapidamente, uma atenção especial para as vias da cidade, principalmente os pedestres, né? Aqui é Rio Branco, eu peguei algumas situações, né? Ernesto Bianchini, peguei a Daniel Imoff, aqui inclusive uma senhora quebrou a bacia dias atrás, Rua Gustavo Ralph Pape, né? A família aqui descendo, só peguei algumas. Então aqui dá para fazer uma parceria com o Poder Executivo na questão de recolhimento de materiais e preparação da caixa, aonde foram executados mais de 6 quilômetros de calçada já em algumas administrações. É uma ideia, independentemente de partido, que o Poder Executivo possa adotar para conseguir dar uma trafegabilidade melhor, né, para as pessoas. Sabemos que a calçada é responsabilidade ainda do proprietário, mas é possível sim essa parceria com o Poder Público. Então fica aqui a minha mensagem, né? Falar um pouquinho do Maio Amarelo, que era meu compromisso de hoje. Boa noite, senhor presidente. Obrigado pela atenção. Antes de começar a minha fala, eu gostaria apenas de, com muita tristeza mesmo, um ofício que a Prefeitura encaminhou em resposta a um pedido que o Tuta fez sobre a continuidade da tenda cultural do circo, que atende muitas crianças e faz um trabalho excelente para o nosso município. Sabe? E a resposta hoje do município sobre a continuidade dos serviços do circo Oliver Carminati, ali, para quem não conhece, em frente à Fenarreco, que forma muitas crianças, que tira muitas crianças da rua, sabe? E não é de hoje não, é de muitos anos já. Já vem isso há longo tempo. Desde a secretária Gleusa Fischer, vem de longa data esse circo fazendo esse trabalho, principalmente na parte que atende as crianças, inclusive com cavalo, com cachorro, fazendo esse trabalho, desenvolvendo a coordenação motora das crianças. E hoje veio a resposta da Prefeitura aqui, que o contrato venceu no dia 27/12/2016, mas a Secretaria de Educação não demonstra interesse na renovação do mesmo. Essa foi a resposta da Secretaria de Educação. Com muita tristeza eu leio essa resposta. Eu estive na prefeitura conversando com o secretário, fui em conjunto com os 2 proprietários do circo, colocamos todos os serviços que são feitos pelo circo, mas infelizmente essa administração não quis dar continuidade a esse magnífico trabalho feito lá na tenda cultural, lá com as pessoas do Oliver Carminati. Infelizmente Brusque perde, as crianças perdem, a educação perde com uma decisão dessa aqui. Bom, o que me traz aqui, presidente, infelizmente nós estamos vendo, e os vereadores já estão cansando disso, sabe? Eu já falei com o líder de governo, eu já expliquei essa situação, nós estamos aqui repetindo requerimentos, repetindo indicações, repetindo os pedidos, e os pedidos não estão sendo atendidos pela prefeitura. Seja o tapa-buraco, seja a máquina na rua, seja a limpeza das valas, seja a desentupir boca de lobo, seja o remédio lá nos postos de saúde, ou seja, nós estamos vendo os pedidos repetitivos. Mas e por que eu digo repetitivo? É que a comunidade agora começa a cobrar do vereador que o vereador não está fazendo nada. Esse é o grande problema. Que o vereador vai lá na comunidade, verifica o problema, faz a indicação, faz o requerimento, encaminha para a prefeitura,
Muitas vezes a resposta vem que estão verificando, que estão colocando no cronograma, mas a obra não é feita. E são obras simples. E a comunidade está cansando, os vereadores estão cansando de reiteradamente repetir aqui os requerimentos encaminhados para a prefeitura. Conceda a parte, Tuta, que eu acho que tu vais falar do que eu iniciei, né, Tuta? Sim, senhor presidente, agradeço pela parte. Sim, uma das questões, até depois vou ter uma outra oportunidade também do meu pedido de informação que veio agora, mas daí vou estar conversando com algumas entidades. Infelizmente, né, a PAI perde, a Charlotte perde, as escolas perdem, e foi noticiado esse exemplo por todos os meios de comunicação do nosso estado de Santa Catarina. Até inclusive no RBS o apresentador parou e bateu palma, né? Infelizmente agora não sei o que ele fazeria, né, para esse tipo de atitude. Mas só quero lhe parabenizar, vereador, por essas suas colocações, e sobre os requerimentos também quero lhe parabenizar, porque nós estamos tendo uns pedidos de informação que as pessoas que nos cobram, quando nós ganhamos um pedido de informação, fica impossível tu levar aquele pedido de informação para conversar com aquelas pessoas que cobram a gente, porque senão tem que, né, não tem como decifrar. E devolvo a parte. Muito obrigado, vereador. Obrigado. Eu gostaria, obrigado, Tuta, aí tens toda a razão nessa questão da Charlotte, da PAI, que perde esse trabalho da tenda cultural. Eu gostaria de colocar as imagens aqui. Eu fiz um requerimento dia 22 de março. Vejam, vai fazer, hoje é dia 9, então são 45 dias, né? Eu fui em conjunto, inclusive com um dos diretores de obras, aqui na rua São Pedro e aqui no bairro São Luís. E nós vimos isso aqui lá no dia 22. Nós constatamos os problemas. Veja, o asfalto está todo arrebentado, a boca de lobo está entupida, né? Isso aqui ali na rua São Pedro, pode ir passando mais, a entrada onde vai lá para a Cerâmica Reis. Olha só como é que estava a vala, pode passar? A vala da rua São Pedro, ou seja, a obra do PAC tem mais. Aquilo que o Paulinho apresentou ainda há pouco, que a prefeitura fez na Limeira, aqui nós estamos há 45 dias dessa visita, e está dessa forma. Eu estive ontem lá, o Cleito está me passando que alguma coisa foi feita hoje. Que bom, eu vou dizer assim, que bom. Ontem eu estive lá, não foi feito. Está dessa forma, estava pior já. O mato já estava bem mais alto que isso aqui, né? Foi colocado que seria feito esse serviço. Pode passar um pouco mais. Ó, aqui é lá onde junta as obras do PAC do bairro São Luís e da rua São Pedro. Então vejam, onde encontram-se duas bacias importantes de obras do PAC na nossa cidade, que o volume de água é enorme. Nós temos um pontilhão, para quem não está ligando ao local, é aquele pontilhão que foi retirado, ou seja, ele não está mais em uso, que dava acesso à associação da Simpson. Esse pontilhão está lá hoje fazendo barreira, ou seja, quando as duas obras do PAC jogam muita água em conjunto, ele chega nesse local aqui, ele barra, essa ponte faz uma barreira natural e a água não tem influência, voltando a água para a rua São Pedro, voltando a água para o bairro São Luís. E infelizmente nós estivemos lá ontem, a comunidade nos cobrou novamente, e inclusive alguns ainda falaram assim, o que adianta o vereador vir aqui no bairro e trazer o pessoal do Obras, se a obra não é feita? E aí tu tem que dar explicação, sabe? Ó, isso aqui foi ontem que eu tirei, ó. A chuva ocorreu no domingo, para quem lembra. Ontem foi segunda. Olha como é que estava isso aqui. Aqui é a rua São Pedro, que nós vimos inclusive o governo municipal fazendo propaganda, dizendo que recapou toda a rua São Pedro. Olha, me perdoa, eu passo na rua São Pedro todos os dias. Fizeram um tapa-buraco, em alguns locais o serviço ficou muito bom, mas em vários locais está assim. E olha que nós não tivemos grandes chuvas nos últimos meses. A maior chuva que aconteceu foi no dia 5 de janeiro. De lá para cá não teve mais nenhuma chuva que pudesse arrebentar asfalto. E a comunidade da rua São Pedro, início ou na divisa do bairro São Luís, que é o local justamente onde eu resido, está cobrando veemente dos vereadores, veemente da administração, porque as obras não estão sendo realizadas. E eu fui cobrado ontem lá de várias pessoas, porque nós caminhamos na rua, nós estamos na comunidade, e eles cobraram, olha, você esteve aqui, em conjunto inclusive com o diretor de obras,
se comprometeram que no máximo em 15 dias as obras seriam realizadas. Não fui eu que me comprometi, foi o representante do executivo que se comprometeu a fazer essas obras, e essas obras não estão saindo do papel. Ao contrário daquilo que o Paulinho veio aqui agradecer, infelizmente eu não posso agradecer, porque a obra está aqui. Se aquilo que o vereador Cleito passou, que eles fizeram a obra hoje, parabéns. Se fizeram a obra hoje, na próxima terça-feira eu vou trazer o resultado e agradecer. Porque realmente está complicada a situação. A vala da Rua São Pedro está obstruída ali naquele local, que já é uma curva, já é terrível aquele local, sabe? Ele já tem uma barreira natural pela curvatura que ele tem. E a gente sabe que mês de maio aí já deu a previsão que é para vir muita chuva. Já deu previsão aí de mais de 120 milímetros de chuva para o mês de maio. Nós já estamos no dia 9 e ainda não choveu. Então nós temos aí 21 dias para 120 milímetros, é muita água. E nós temos medo que essa água vá para dentro das casas novamente. Por quê? Por falta de manutenção das obras que lá estão. Então eu gostaria de pedir ao líder de governo que pudesse levar essa nossa reivindicação, porque veja, as bocas de lobo estão todas entupidas. A água está parada ali, ela fica 48 horas parada porque ela não vaza. Ela evapora, ela não tem para onde sair. E embaixo dessa água aí está cheio de buracos, os carros estão passando, está furando pneu, já teve acidente nesse local. Isso é uma reclamação não do vereador, é uma reclamação da comunidade, os pedidos reiterados que não estão sendo realizados, e a Câmara de Vereadores está sendo cobrada veemente pela falta de manutenção na cidade em vários pontos que já foram cobrados aqui nessa tribuna. Obrigado, senhor presidente.